Bom, agora nós vamos falar do pilar medo. É legal que a gente aprenda a lidar com os nossos medos, né? Então vamos entender um pouquinho como que o medo atua na nossa vida e como que a gente pode lidar melhor com ele, legal? Porque não é que a gente vai deixar de ter medo. Não vamos deixar de ter medo. Algumas coisas vão continuar aparecendo, alguns medos vão continuar e medos novos, talvez, apareçam na nossa vida. Só que agora a gente vai aprender a controlar isso aí, a lidar com isso de uma maneira mais tranquila, de forma que a gente não entre em desespero, de forma que a gente não tenha atitudes impensadas, né? De forma que a gente não meta os pés pelas mãos quando a gente estiver num relacionamento. Mas muito pelo contrário, que a gente perceba que esse medo existe e que a gente saiba o que fazer com ele. Quando a gente está falando de uma mulher segura, de uma mulher poderosa, não é uma mulher que não tem sentimentos negativos, que não se sente mal, que não sofre, que não leva um fora, né? Não é nada disso. Ela leva fora, ela sofre, ela tem sentimentos ruins, ela tem momentos negativos, mas ela sabe lidar com isso de uma maneira que é muito mais tranquila, muito mais leve e serena, sem peso, sem aquela coisa de, ai meu Deus, eu nunca mais vou encontrar ninguém. Não, a ideia é que a gente não passe por isso mais, porque isso sim é muito desgastante, não é verdade? Então vamos lá, o medo ele surge na nossa vida, né? Principalmente lá nos primórdios da vida. Para que o medo existe? O medo existe para fazer com que eu sobreviva a determinadas situações. Então pensa no homem da caverna que sai para caçar. Se esse homem ele simplesmente não tem medo de nada, ele provavelmente vai ser comido por um leão ou por qualquer outro animal ali da selva, qualquer outro animal ali daquele ambiente, né? Então, o medo, ele servia lá atrás, nos primórdios, para proteger o homem. Em razão do medo de ser comido por um leão, o homem se escondia ali atrás de uma árvore, ele se preparava para a caça, ele não saía simplesmente na louca com a lança na mão no meio da selva. Não, ele se protegia, ele usava roupas que fizessem com que ele ficasse camuflado ali na selva, né? Em razão do medo. Então, o medo, originalmente, ele serve para uma proteção, um instinto de preservação da sua vida. E isso é muito bom para te proteger quando é preciso proteger. Mas hoje em dia, se a gente for parar para pensar, esse tipo de medo não existe na nossa vida tão forte mais, né? Eu não preciso me proteger do leão mais, né? Então, mas ainda assim, o medo existe na gente para nos proteger de alguma coisa, para nos fazer sobreviver em relação a um risco que está ali para acontecer, né? Um risco de algo. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de me envolver, de entrar num outro relacionamento, porque vai que daqui a pouco ele fala que não quer nada sério. Por que esse medo existe? Ele está querendo me proteger de algo. Ele quer me proteger do sofrimento que eu posso vir a sentir caso esse homem desapareça da minha vida, diga que não quer nenhum relacionamento sério. Faz sentido isso? Então, o medo continua vindo para nos proteger de algo, para fazer com que a gente sobreviva a uma determinada situação. A pergunta que eu faço agora é: esse medo agora, ele faz sentido? É real que eu posso sofrer e que se eu sofrer eu vou morrer? Tem risco de morte nesses nossos medos, né? Por trás dessa necessidade de sobrevivência, está havendo mesmo um risco de morte? Então, se eu for rejeitada por ele, há um risco de morte nisso? Não há. Hoje em dia, as coisas que a gente teme não envolvem mais um risco de morte como era lá nos primórdios. A gente não está falando mais hoje em dia de um risco de morte, né? Eu não vou morrer se o cara me deixar. Eu não vou morrer se ele terminar comigo. Eu não vou morrer se alguma coisa acontecer nesse sentido de relacionamento. De todo modo, a gente não para pensar sobre isso. E o que a gente faz? A gente trava. Em vez de agir, em vez de me entregar para um relacionamento novo, em vez de conversar, em vez de avaliar, eu faço o quê? Eu recuo. Eu não invisto na relação, eu me saboto. Não é verdade? Então, o que é o primeiro ponto sobre medo? Entender de onde que ele vem, qual é o propósito dele e quando surgir na nossa vida, a gente se perguntar:
há um risco real aqui, sério? Qual é o risco mais grave que eu estou correndo aqui? Né? Então, por exemplo, se a gente está falando o seguinte, ele me convidou para ir na casa dele, nunca vi na vida, me convidou para ir na casa dele, será que eu vou? Estou muito empolgada e tal. Aqui sim, há uma preocupação, porque ok, há um risco sim. Eu não conheço essa pessoa, eu não sei se a minha integridade física pode ser abalada, né? Então, há sim um risco. Agora, estou saindo com alguém, estou conhecendo, tá legal, mas eu vou recuar, não vou continuar e vou me sabotar porque eu tô com medo de dar certo? Né? E muitas vezes é isso, é medo de dar certo. Então, o que acontece? É importante que a gente entenda de onde veio, para que serve e como lidar com isso. E também quais são meus medos, né? O que eu quero que vocês façam nesse primeiro momento? Uma lista dos 5 maiores medos que você tem em relação a relacionamento. Quais são os 5 maiores medos que você tem? Medo da rejeição? Medo dele mentir e me enganar? Medo dele não gostar de mim? Medo de errar? Quais são os 5 maiores medos que você tem relacionados a relacionamento? Luísa, sobre relacionamento não tenho medo nenhum mais, já tratei, já tá tudo tranquilo. Então coloca medos de vida, de um modo geral. Tenho medo, né? Tenho medo de mudar de emprego, tenho medo de não dar certo na vida, tenho medo de nunca mais encontrar ninguém. Feito isso, o que eu quero que você... Outro aspecto que eu quero que a gente analise aqui sobre medo. A gente, na verdade, não tem medo exatamente daquele ponto que a gente está falando. A gente tem medo do que pode acontecer depois daquilo. Então, pensa bem. Olha aí para o medo que você colocou. Analise muito bem. E aqui eu vou usar um exemplo, mas eu quero que você pegue aí o seu exemplo, o seu próprio exemplo dos medos. Vamos supor que você tenha medo de me relacionar. Tenho medo de me relacionar. Na verdade, eu não tenho medo da relação em si. Eu tenho medo do que pode acontecer se eu começar a me relacionar. O que pode acontecer se eu começar a me relacionar? Eu posso perder essa pessoa, eu posso decepcioná-la, eu posso ser decepcionada. Não é verdade? E aí, cada um desses são medos menores. Medo de ser decepcionada, medo de decepcionar, medo de errar. Cada um desses são medos, pequenos medos que estão relacionados ao medo de se relacionar. E aí, quando a gente analisa um por um, veja o que acontece. Tenho medo de ser decepcionada por ele. Ou ele mentir, ou ele trair, ou ele sumir. É uma decepção, não é verdade? Tenho medo de ser decepcionada. Eu não tenho medo de ser decepcionada. Na verdade, é porque se eu for decepcionada, o que pode acontecer se eu for decepcionada? Vou sofrer, vou chorar, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que procurar outra pessoa. Não é verdade? Não é assim que acontece? Então, na verdade, o problema não está em ser decepcionada. O problema está no que eu vou fazer depois. Por quê? Porque eu tenho que lidar com algo que é o quê? Desconhecido para mim. Se ele me trair, eu não tenho medo de ser traída, mas se ele me trair, existirão consequências. A gente vai terminar, eu vou começar do zero, vou ter que encontrar outra pessoa, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou ter vergonha de ter que falar para todo mundo que eu terminei outro relacionamento. Não é assim que acontece? E aí, o que me gera o desconforto? O fato de que eu não sei o que eu vou fazer com isso aí. Não sei o que eu vou fazer com isso aí. Não sei o que fazer se isso me acontecer. Então, o que nós vamos fazer agora? Aprender a criar um repertório, a criar um roteiro do que fazer caso aquela minha expectativa, de fato, se consolide. Porque entenda, o medo não é uma certeza. O medo é uma possibilidade de acontecer. E pode ser que ela não se concretize. Não é verdade?
Eu tenho medo de ser traída, mas pode ser que eu não vá ser traída por ele. Pode ser que isso não aconteça. Não é certo. Nós tememos algo que é incerto. Primeiro, tenha consciência de que você teme algo que você nem sabe se vai realmente acontecer. Isso já enfraquece o medo. Pensar que talvez essa coisa nem se concretize, enfraquece já o medo. Vamos aqui dar luz, foco total para o medo. Porque quando a gente dá luz, quando a gente ouve, quando a gente para analisar, naturalmente isso enfraquece. Enquanto eu estou naquele plano de tenho medo, eu tenho medo, mas eu tenho muito medo, sem nem falar do que, essa coisa está tão grande, tão gigantesca, que eu realmente não consigo lidar com isso, porque é tão grande, tão difícil, que eu não consigo lidar com isso. Quando eu dou luz para isso, eu consigo enxergar exatamente. Pensa numa estrada escura. Pensa que você está dirigindo por uma estrada completamente escura, sem nenhum farol, sem nenhuma iluminação. Aquilo não parece aterrorizante, desesperador? É noite, é uma estrada, você está dentro de um carro e não tem farol, e a lua está encoberta. É desesperador. Mas, de repente, eu acendo o farol. E quando eu acendo o farol, meu olho começa a se acostumar com aquilo. E aí eu começo a ver as árvores passando aqui ao redor, aquela faixa que tem no meio da estrada. Eu começo a ver outros carros vindo. Eu começo a ver o limite da estrada. E aí eu vejo de forma específica. Eu saio daquele amplo desespero, escuro, amedrontador, e eu venho para o quê? Para algo que eu vejo, eu enxergo, eu sei o que é. Eu sei o que é a árvore, eu sei o que é o carro, eu sei o que é a estrada. É isso que eu quero que vocês façam agora. Deem luz, liguem o farol nesses medos que você tem. O que está por trás dele? Agora, esse é o próximo exercício que eu quero que você faça. Cada um desses 5 medos que você listou aí, eu quero que você fale o seguinte: o que pode acontecer se esse medo se concretizar? Por exemplo, medos de ser deixada, de ser trocada, de perder a independência, de ser enganada e de gastar dinheiro. Agora, então, o que você vai fazer é destrinchar isso, detalhar isso. Se eu for deixada, o que vai acontecer? Se eu for trocada, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Escreva, então, para cada um dos medos que você tem. Eu tenho muito medo da rejeição. E se eu for rejeitada? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Refletiu sobre os seus medos? Entendeu o que está por trás deles? O que está por trás deles? De cada um deles? Os nossos medos, e de onde vêm os nossos medos? Qual a origem deles? Eles vêm das nossas experiências passadas. As nossas experiências, em algum momento, eu ouvi alguma coisa, eu vi alguma coisa, ou eu vivenciei alguma coisa que me fez acreditar naquilo. Então, eu tive um relacionamento que estava indo tudo bem, e de repente, esse homem fala para mim que não quer mais. E estava tudo bem, estava tudo lindo, estava tudo ótimo. O que aconteceu para esse homem, de repente, falar que não queria mais nada? O que eu fiz? E aí eu começo a pensar que eu sou a errada, que eu fiz alguma coisa de errado. E aí eu me sinto sozinha, me sinto abandonada, me sinto triste, entro em depressão. Qual a associação que eu faço? Relacionamentos, quando terminam por essa razão de um homem não querer mais, fazem com que eu me sinta rejeitada e me levem à depressão, me levem à tristeza profunda, me levem a comportamentos ruins. E se você pudesse, nesse momento, direcionar o foco para a solução, quais opções você colocaria para cada um dos medos que você colocou? Por exemplo, medo de ser mãe. E esse já foi um grande medo meu, muito. O que eu resolvi fazer? Cursos, perguntar para as pessoas. Onde que as pessoas costumam ter mais dificuldade no processo de ser mãe? Eu tenho visto, porque eu já estou nessa fase de me inteirar sobre isso, eu gosto de conversar com isso, eu gosto de acompanhar vídeos sobre isso, cursos sobre isso. Onde que eu já percebi que as mulheres têm dificuldade na fase de ser mãe? De se perder como mulher e como esposa.
Eu vi muitos relatos dela se falando, depois que meu filho ou minha filha nasceu, eu me perdi, eu não sabia mais quem eu era, o que eu gostava de fazer, eu deixei de me cuidar. O que eu, Luísa, paro para pensar? Opa, tá aí um ponto que eu posso ficar atenta para quando for comigo. Quando for a minha vez, eu vou lembrar que isso é uma dificuldade normal das mães e eu vou fazer o quê? Eu tenho que ter 10 minutos por dia para mim. E crio condições de ter isso. Um grande medo que eu tinha na minha vida era ter um filho que fosse especial. Por quê? Porque esse filho dependeria de mim a vida inteira. Será que eu ia ter controle emocional para cuidar dessa criança? Condições financeiras para cuidar dessa criança? E aí, ao entender isso, eu fui buscar o quê? Soluções. Porque isso pode acontecer, gente? Pode acontecer. Pode acontecer de eu ser rejeitada por um homem? Pode acontecer. Pode acontecer de estar tudo lindo e de repente ele terminar comigo? Pode. Pode acontecer de eu casar com alguém e de repente esse casamento não ser bem o que eu esperava? Pode acontecer. Todos os nossos medos, eles são possíveis sim de acontecer. O que eu quero que vocês criem nesse momento, e esse é o passo 3 do exercício do medo, é um plano, um roteiro. O que eu vou fazer se caso que isso que eu tenho medo de fato aconteça? Se de fato você se perceber perdida como mãe, o que você vai fazer? Quais são as opções que você tem? Ah, eu vou procurar um curso, eu vou procurar um profissional, eu vou procurar um psicólogo, eu vou conversar abertamente com meu marido, eu vou me permitir sentir esse medo, eu vou me aceitar como uma mãe que não é perfeita, eu vou abraçar a culpa que eu vou sentir. Todo mundo fala que quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Uma mãe culpada. Eu vou abraçar essa minha culpa, entende? Outro exemplo aqui que é, meu maior medo é de não conseguir ser verdadeiramente amada. Isso pode acontecer? Pode. E o que você vai fazer com isso, se de fato isso acontecer? Como você vai lidar com essa situação? Qual é o roteiro, passo a passo? Não é aqui, eu vou sentar e chorar. Não é isso. Foco no positivo e na solução. Sempre. Foco no positivo e foco na solução. O foco que você escolhe dar define os seus resultados. Se você focar no negativo, você tem resultados o quê? Ruins. Se você focar no positivo, você tem o quê? Resultados bons. E esse resultado, esse foco na solução do problema é um foco na solução específica. Não é eu vou, se eu não for verdadeiramente amada, eu vou falar tudo bem. Não, não é isso. Primeiro, como é que você vai saber que você não foi verdadeiramente amada? Como é ser verdadeiramente amada? Porque senão fica no vago. Tente trazer essa sua questão para o específico. O que é ser verdadeiramente amada para você, na sua visão? Quais são os comportamentos de uma pessoa que mostra que ela te ama de verdade? Porque o que acontece? O que acontece? Muitas vezes nós nem sabemos. Se eu sei, eu posso pedir para o outro. O fato do outro não estar fazendo por mim aquilo que eu espero não significa que a pessoa não esteja fazendo o melhor que ela pode. E se eu comunicar como eu leio o amor, isso é até uma coisa das 5 linguagens do amor. Né? As 5 linguagens do amor falam em formas de se ler, de se dar e de receber o amor. E cada pessoa vai ter uma forma diferente. Quais são os passos que eu vou adotar caso esse medo que eu tenho se concretize? Bom, para dar um exemplo sobre isso, né? Já falei aqui a questão de ser mãe. Eu tinha esse medo, né, de ter filho e não saber lidar com isso, de perder a minha liberdade. Eu falava que eu tinha medo de ter filho. Quando eu resolvi destrinchar isso, detalhar isso, o que eu descobri? Eu tinha medo, na verdade, de ao ter filho, depois de ter filho, porque lembra, o medo tá no que vem depois. Depois que eu tivesse filho, eu perder a minha liberdade. Esse era o meu maior medo, perder a minha liberdade. Então, a questão não está em ter filho, está depois, liberdade. O que eu posso fazer com isso? Como eu posso lidar com isso? E se de fato a minha liberdade for tirada ali, mesmo que uma parte dela, momentaneamente, eu estabeleci juntamente com o Léo que
É claro que é muito fácil falar enquanto o filho não nasceu. Depois, as coisas podem mudar. Mas, pelo menos, ao estabelecer que há uma possibilidade, há algo que eu posso fazer, isso me tranquiliza e me prepara para o momento. Entende? Então, o que eu estabeleci com o Léo? Que eu vou continuar tendo alguns minutos do dia, pelo menos, só para mim. Seja para eu ler um livro, seja para eu fazer uma caminhada sozinha, seja para eu ir no salão. E isso me alivia. Aí nessa hora eu falo, ai, ufa, eu consigo respirar. E eu consigo fazer o quê? Dar o passo que eu preciso dar. Porque senão, quando nós não lidamos com os nossos medos, o que a gente faz? A gente paralisa. Medo, ele serve para uma coisa na sua vida, te paralisar. Você não enfrenta o que você não avança na sua vida porque você fica paralisada pelo medo. Se você tá bem na sua vida em ficar paralisada, tá ok. Mas se você quer enfrentar, esse é um caminho maravilhoso. Então, só para a gente fechar aqui, para a gente resumir, passo número 1, liste os seus medos. Passo número 2, entenda que a questão não está no medo, naquele medo que você listou em si, mas está no que vem depois. No que vem depois. Tenho muito medo. Qual é um grande medo das pessoas? Perder alguém que ama, né? Tenho medo que meu pai morra, tenho medo que minha mãe morra, tenho medo que o meu amor morra. Não é verdade? E isso é uma coisa certa, vai acontecer. Mas eu não tenho medo da morte em si, eu tenho medo do que vem depois. Não vou ter a pessoa para compartilhar a vida comigo, vou estar privada de viver momentos com aquela pessoa, porque aquela pessoa não está ali mais. E aí, o terceiro passo, aí que vem o terceiro passo. O que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou ler essa história? Quando isso de fato acontecer, como eu vou reagir? E eu crio um roteiro. O que é o roteiro, gente? O roteiro é igual o roteiro da atriz. A atriz chega no palco, o que o diretor fala para ela? Tá aqui o seu roteiro, o roteiro das suas falas, o roteiro do que você vai fazer hoje no palco. Você vai andar daqui para lá, de lá para cá, não é assim? Uma peça teatral? Assim é na nossa vida. Para aquilo que você não sabe como fazer, tenha um roteiro prévio. E aí, o que precisamos entender sobre medo? Sentimento de fracasso, sentimento de que eu errei, sentimento de que eu falhei, né? Terminar namoro não é fracasso. E quem ainda acredita nisso, tem um vídeo meu no canal do YouTube. Terminar relacionamento não é fracasso. Se você pensa nisso, mude a sua mentalidade, ok? Terminar relacionamento é parte de um processo, principalmente se esse relacionamento não era o relacionamento que você gostaria de estar, se não é o relacionamento que você merece. Sentimento de que eu falhei. Se você tem esse sentimento e você fica preso nisso, de novo, é o foco que você escolhe dar. Se você escolhe o foco da falha, você vai realmente colher resultados ruins, porque os seus resultados são fruto do quê? Do foco que eu dei. Se você foca na solução, em vez de eu falhei, eu errei, acabou, não sei o quê, não deu certo, se você resolve, em vez de focar nisso, mas focar sim, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora é a melhor pergunta da vida, tá, gente? Adota pra vida. Adote pra vida. O que eu posso fazer agora? Não, porque senão nós caímos onde? No vitimismo. Ai, meu relacionamento acabou, fiz tudo por ele, não sei o que, Isso é vitimismo, tá? Escolha estar na posição de protagonista da sua própria vida. Tem alguns tipos de medos que eles são simplesmente irracionais. Esses medos que nós comentamos aqui são medos racionais. Nós racionalizamos o medo, certo? Mas alguns medos, eles são irracionais. Por exemplo, eu tenho medo de espírito. Ontem mesmo. Ontem eu tinha, antes de dormir, eu vi a história da Tatiane, que eu contei aqui pra vocês, né? Que foi a menina que foi brutalmente morta pelo namorado, há uns tempos atrás aí, uns dias atrás aí, no Paraná. Essa menina, e eu caí na bobagem de ver o tal do vídeo, né? Das câmeras do prédio. E eu fiquei muito mexida, assim, aí foi muito ruim. E na hora de dormir, eu não conseguia parar de pensar nisso e de conversar sobre isso. Deitada com o Léo, né?
E eu comentando na cama sobre isso, sobre o cara, sobre não sei o que lá, e eu sentia, ao pensar nisso, ao falar sobre isso, eu sentia reações físicas no meu corpo. O corpo esquentando, o sangue subindo, ódio, né? Vindo muito ódio. E você percebe isso como se eu estivesse numa briga com alguém. Sabe quando você está na discussão com alguém, que o sangue ferve e que dá vontade de falar muita coisa, muito ódio? Nossa, olha o trem me tomando conta de mim de novo. Essas são reações físicas que nós temos decorrente do quê? De um pensamento. É o pensamento que me gera a reação física, entende? E a reação física, eu tenho controle sobre ela. Como? Respirando fundo, mudando o foco do meu pensamento. Eu, Luísa, tenho controle sobre as minhas reações físicas, né? Nós dominamos o nosso corpo. E aí, o que acontece nesse momento? Quando eu falei, não, chega, eu não quero pensar nisso, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que isso me abale nesse momento. Porque eu estava sendo dominada ali por um pensamento negativo, né? Aí, o que eu fiz? Isso é uma coisa que eu adotei desde criança. Eu comecei a pensar na Moranguinho. Quando eu era criança, a Moranguinho era o brinquedo que eu mais gostava. Eu tinha a casa da Moranguinho e eu tinha vários moranguinhos. Eu amava muito. Era o meu brinquedo preferido. E nos momentos que eu tinha medo, quando criança a gente tem medo do quê? Medo do barulho que faz ali na cozinha, né? Até hoje eu tenho, mas enfim. Eu tinha medo do barulho, tinha medo de espírito, tinha medo de alguém escalar a janela do prédio, invadir meu quarto, tinha medo dos meus bonecos. É medo irreal. Mas aí, quando eu sentia medo lá naquela infância lá atrás, eu pensava na Moranguinho, eu lembrava, eu era capaz de sentir o cheiro da Moranguinha. E aquilo me acalmava. E aí eu dominava, quando eu me acalmo, quando eu mudo o foco do meu pensamento, eu controlo as minhas reações físicas. Meu corpo se acalma, meu sangue desce, né? A minha respiração fica menos ofegante, não é isso? Então, eu não sabia, inconscientemente, por instinto, eu usava essa técnica lá atrás e até hoje funciona para mim, até que eu ganhei, né, da Thaís, minha prima, que trabalha comigo, eu ganhei, cheirosa até, eu ganhei a Moranguinho. Ontem, para falar a verdade, só pensar em um moranguinho não estava sendo suficiente. E aí eu adotei outras estratégias também. Mas entenda, é você que tem controle sobre as reações físicas causadas pelo medo. Quando eu sinto medo, o que acontece? Pavor, pânico, eu começo a tremer. Não é assim? O meu corpo reage. Essas reações eu domino. Eu escolho parar de tremer. Eu escolho respirar fundo e acalmar meu corpo. Tá? Entendam que o medo é reação física no corpo.